Ok, então, meus queridos irmãos, tá? Então, a gente vai iniciar aqui o capítulo 21 de Apocalipse, tá? Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui à nossa penúltima aula aqui do livro de Apocalipse, desse módulo aqui do nosso ITG, Instituto Teológico Graça, aqui da Igreja Evangélica dos Irmãos do Brasil. Ok? Eu espero que os irmãos tenham aproveitado aí esse tempo, tá? A gente fez cada capítulo um vídeo, tá? E como eu falei na outra aula, a ideia é que a gente tenha esse material, essas aulas, junto com as apostilas que a gente tem, e para a gente poder consultar, né? Poder consultar, poder estudar. Aí, se for estudar o livro de Apocalipse na igreja, ou pregar em algum capítulo, então basta me pedir que eu envie o capítulo, eu envio a playlist todinha com as aulas, tá? Ou a apostila. A ideia é essa, que a gente ter todo o material aí, tá bom? Bem, então hoje nós vamos iniciar o capítulo 21, tá? Vamos estudar o capítulo 21. E, se Deus quiser, na próxima aula a gente encerra o livro com o capítulo 22, tá? Mas antes de nós iniciarmos o capítulo, claro que a gente precisa dar uma passada aqui no nosso quadro, tá? O nosso resumo da nossa escatologia, tá? Porque, como eu falo, tá? Para você entender o Apocalipse, depende de vários fatores antes, tá? Um desses fatores é a escatologia que você segue. Então, cada igreja, cada grupo tem a sua escatologia. Alguns grupos têm uma escatologia bem definida, e eu digo, nós aqui da Igreja dos Irmãos temos a nossa escatologia, que eu considero bem definida, isso ajuda a gente a interpretar, tá? E, claro, tem outros grupos que não têm escatologia e entra tudo doido, maluco, no livro de Apocalipse, vai dando aí as interpretações, não segue nenhuma linha, e é uma confusão, tá? Uma confusão, e aí, com certeza, não consegue entender o livro aí, tá? Então, o segredo de Apocalipse é como você entra no Apocalipse, tá? Então, é por isso que a gente sempre mostra esse quadro aqui, porque aqui está o resumo da nossa escatologia, a maneira que a gente interpreta as profecias bíblicas e o próprio livro de Apocalipse, tá bom? Então, olha só, hoje nós vamos entrar aqui no capítulo 21, então já estamos aqui no final da nossa linha do tempo, tá? Fizemos toda essa jornada aqui para chegar aqui no capítulo 21 e 22, tá? Que já é o início da eternidade, tá? Lembrando que a nossa visão para o livro de Apocalipse é a visão futurista, tá? O que é a visão futurista? Aqui embaixo, tá? A visão futurista é porque nós entendemos que a maior parte do livro de Apocalipse está para o futuro, tá? Então, nós não estamos na maior parte do livro de Apocalipse, tá? Segundo a nossa interpretação, hoje nós estamos na época da igreja, tá? Então, é capítulo 2 e capítulo 3, as coisas que são, é aqui que nós estamos hoje em Apocalipse, tá? Então, nada do que está para frente, a partir do capítulo 4, que seria como o arrebatamento da igreja, tá? Está para o futuro, ainda não aconteceu, tá? Ainda não aconteceu o arrebatamento, ainda não aconteceu a tribulação, ainda não aconteceu as bodas, os 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, a segunda vinda, o milênio, trono branco, nada disso. Tudo isso está para o futuro. Essa é a nossa interpretação para o livro de
Apocalipse, a interpretação futurista. Nem todas as igrejas têm essa mesma interpretação. Alguns creem que nós já estamos em Apocalipse, então, quem tem uma visão histórica do livro, tudo que acontece no mundo, ele tenta encaixar em alguma coisa aqui, tá? Então, alguns grupos têm essa visão histórica do Apocalipse, como, por exemplo, os adventistas e outras igrejas aí, tá? Tem aqueles que têm uma visão alegórica ou simbólica do Apocalipse, em que vai encaixando, que fala que o Apocalipse ele já está acontecendo, mas de uma maneira espiritual, tá? Aí tudo é alegoria. Nós não concordamos com essa interpretação também, ainda que a gente saiba, entenda e aceite que há alegorias, há figuras no Apocalipse, mas por trás dessas figuras sempre tem algo literal para a gente entender, tá bom? O que mais? Eu não vou explicar esse quadro, que a gente já tem explicado bastante aí nas outras aulas, tá? Mas eu quero só pegar aqui essa parte, porque a gente vai entrar no capítulo 21, e a gente vai falar da Nova Jerusalém hoje, novo céu e a nova terra, a Nova Jerusalém. Então, veja que até aqui, tá? Até aqui, muita coisa já rolou aqui para trás, ok? Então, já passou a tribulação de 7 anos, tá? Já passou a segunda vinda, ok? A segunda vinda de Jesus em poder e glória, já passou Armagedon, Satanás já foi preso, já foi solto e já foi lançado para o lago de fogo, já passou o milênio, aquele período de 1000 anos que nós falamos na última aula, o capítulo 20, ok? Esse período que nós que somos pré-milenistas entendemos que esse período será um período literal de 1000 anos, onde Jesus vai reinar após a segunda vinda nesse mundo, cumprindo assim as promessas para a nação de Israel, tá? Então veja que para nós que seguimos a linha dispensacionalista, tá? Israel ainda é o povo de Deus, tá? Jesus veio para a nação de Israel, Israel rejeitou o seu Messias, a igreja entrou, que é onde nós estamos hoje, o tempo da igreja, o tempo da graça, vai terminar com o arrebatamento. Quando a igreja for tirada, Deus vai voltar a tratar com a nação de Israel, tá? O dia do Senhor chegou, é a tribulação, tá? E a tribulação, como nós temos falado, ela tem 2 propósitos. Um é mostrar os juízos de Deus sobre o mundo, através dos selos, trombetas e taças, e outro propósito da tribulação, baseado lá da profecia das 70 semanas de Daniel, é purificar a nação de Israel para o milênio, ok? Então, a nação de Israel, o povo judeu hoje, como nação, espera ainda o seu Messias para reinar no milênio com o seu Messias, ok? Então, nós falamos muito sobre isso. Já aconteceram as ressurreições nesse momento aqui, a igreja já foi redimida, ok? A igreja já casou com o seu noivo e voltou com ele na segunda vinda, no capítulo 19, já passou o milênio, ok? Satanás foi solto e derrotado de vez e lançado para o lago de fogo, ele, o falso profeta, o anticristo, e já houve, então, a ressurreição dos ímpios. Os ímpios já foram ressuscitados aqui, julgados no grande trono branco e condenados ao lago de fogo eternamente. Então, daqui para frente, só há salvos, ok? Santos da igreja, santos do Antigo Testamento, santos da tribulação e aqueles que entraram no milênio, tá? Aqueles que entraram no milênio. Aqueles que seguiram Satanás já foram
todos derrotados. Então, esse é o entendimento que você tem que ter. A partir do capítulo 21 e 22, só há salvos, como nós vamos ver aqui. Tá? Não há mais ímpios, não há mais incrédulos, tá? Todos já foram condenados. Tá certo? Alguma pergunta aí? Pode abrir aí o seu microfone. Pergunta? Tudo Daniel. certo, meu. Tranquilo? Beleza. Deixa eu colocar algumas situações aqui para nós, tá? Vai lá. Para você entender. Na última aula, você lembra que eu falei, e alguns até me perguntaram, né? Depois, se você não sabe, depois da aula, os alunos começam a me perguntar as coisas. É bom, eu gosto de pergunta, porque isso abre a mente, faz pensar. Então, teve muita pergunta legal sobre o milênio, sobre as pessoas, o que ia acontecer, tá? Foi muito bom. Então, você lembra que Satanás, aqui depois do milênio, ele vai ser solto, na verdade, e ele vai arrastar uma grande multidão, é a chamada rebelião final, Gog e Magog. Nós estudamos no capítulo 20. Só para deixar claro que esses que ele vai arrastar, que ele vai convencer, não é a igreja, porque a igreja já está redimida, tá? Quem subir aqui no arrebatamento já está redimido para sempre, para a eternidade, tá? Não são os santos da tribulação, porque também eles já ressuscitaram, já estão com novos corpos ressuscitados, né, glorificados e tudo mais, e não são os santos do Antigo Testamento, porque eles já ressuscitaram aqui também, e nem faria sentido, né? Então, quem são esses que Satanás vai arrastar no final do milênio? São provavelmente os filhos daqueles que vão entrar vivos no milênio, que vão passar pela tribulação e por ocasião da volta de Jesus, eles vão estar vivos, tá? E vão entrar no milênio. Então, eu concordo com o pastor Bill que esses seriam os filhos deles, tá? Porque eles vão procriar no milênio, tá? Aí, eles não vão ter os corpos transformados, glorificados como nós, a igreja, os santos e tudo mais, tá? Então, vai ser esses lá, só para deixar claro lá, tá? Porque alguém perguntou, mas tem o perigo de nós que já estamos lá da igreja seguir a Satanás aqui no final por alguma razão? Não tem, porque a gente já vai estar com glorificado o corpo e tudo mais. Então, essa rebelião não é conosco, tá? Agora, alguém me fez uma pergunta muito importante. E eu disse, eu vou pensar, e eu realmente não tenho. Me perguntaram assim, e o que vai acontecer com esses que entraram vivos no milênio? Né? Eu sei. Vão sofrer 2 vezes. Pois é, o que vai acontecer com eles? Vão passar pelo sofrimento do milênio e vão morrer depois. Se eles forem ímpios, eles vão seguir a Satanás no final, vão morrer e vão ser julgados. Quanto a isso, não há dúvida. Você está me entendendo aí. E se eles forem salvos, se eles forem santos, seriam santos do milênio, sei lá, um outro grupo já aqui, né? Porque não há mais ressurreição. A última ressurreição vai ser dos ímpios aqui, né? Então, a pergunta foi, o que vai acontecer com esses? Porque quem passar para cá, para a eternidade, que a gente vai ver, a Nova Jerusalém, esses que entraram vivos aqui não podem, porque eles não vão ter um corpo glorificado. Entendeu? Então, a única coisa que eu posso pensar é que esses que entraram vivos no milênio e que são realmente convertidos, Jesus, Deus, vai fazer com eles o mesmo que ele vai fazer com os vivos aqui na época da igreja.
O que vai acontecer no arrebatamento? Quem morreu em Cristo e faz parte da igreja vai ressuscitar já com o corpo glorificado, não é? E quem estiver vivo, o que vai acontecer? Ele vai ser transformado. O que é a ideia de transformado? É a ideia que o corpo dele, estando vivo, vai ser transformado num corpo de glória, né? Para subir com o Senhor. Então, é a única coisa que eu posso pensar aqui, né? Que eles vão ser transformados, porque aqui eles não, com um corpo humano, né? Sem ser redimido e transformado, não vai passar para cá, tá? Então, a única coisa que eu posso pensar é que Jesus vai transformar o corpo dessas pessoas também. E lembra, eles não são parte da igreja, tá? Eles não são parte da igreja. É a resposta que eu posso pensar aqui. Entendeu o que eu falei? Faz sentido? É mais provável, é. Sim. É porque para Deus tudo é... Aí outra coisa, sabe onde está a resposta disso daí? Deuteronômio 29, 29. Coisas encobertas pertencem a Deus, né? Né? Eu acho que seja isso, a gente não tem a certeza absoluta, né? É verdade. Tá certo? A outra coisa que eu quero falar para vocês antes da gente entrar aqui no capítulo 21 é o seguinte. Eu até ouvi um estudo, fiquei até alegre, porque eu fiquei pensando e refletindo nisso, e eu vi um estudo com um camarada que é doutor, não sei o quê, em relação à Nova Jerusalém, capítulos 21 e 22. O cara disse que já estuda há 30 anos só esses dois capítulos. Já escreveu livros e tudo mais, né? E eu fiquei pensando numa coisa, e antes de ouvir esse camarada, aí ele acabou confirmando. Eu digo, estou no caminho certo, né? Mas olha só, a questão é a seguinte, aonde é que você acha que você, que é um salvo da igreja, já foi redimido, já passou por tudo isso aqui, aonde é que você vai passar a eternidade? Não é no inferno, porque o inferno já foi lançado no lago de fogo, e não é no lago de fogo. É no céu ou é na terra? Aonde você vai passar a eternidade? Boa pergunta essa. Entendeu? Uhum. O capítulo 21 vai responder isso. E o início do 22. Eu não tenho o que diz que a Nova Jerusalém desce do céu e está lá. É, nesse capítulo. É aqui? É aqui mesmo. Eu pensei que é aqui, né? Então, fica com essa pergunta, tá? Aonde é que a gente vai passar a eternidade? Nós, a igreja, os santos da igreja, os santos da tribulação, os santos do Antigo Testamento e agora mais esses transformados do milênio que eu estou colocando aí, tá? Esse grupinho aí, tá? Aonde a gente vai passar a eternidade? Ok? Bem, vamos entrar aqui no capítulo 21, tá? Pode fazer qualquer pergunta aí, tá? Isso é bom porque a gente me leva a pensar em algumas coisas aí, tá? Mas olha só, o Daniel falou aí, Deuteronômio 29, 29, tá? Esse é o versículo que fala que as coisas encobertas pertencem a Deus. É claro que a gente não sabe tudo. Não dá para a gente saber tudo. Mesmo com esse capítulo, esses dois capítulos, que vai falar sobre a eternidade, tem muita coisa que a gente só pode imaginar, né? Nós, com a nossa mente finita, ainda sob a influência do pecado, ainda sob a influência de Satanás, a gente não pode dizer com certeza como vai ser, tá? Então, só deixando claro aí, a gente vai estudar o capítulo, vai dar a interpretação que a gente tem desse capítulo, mas com certeza, é como diz o versículo lá, né? Não penetra no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, tá certo? Mas vamos entrar aqui no capítulo
e a gente vai conversando, tá? Mas não esqueça que nós estamos aqui já, ó, ok? Não há mais Satanás, não há mais pecado, não há mais ímpio, não há mais morte, tá? Todos aqui que passar para cá já estão redimidos e prontos para a eternidade, tá? Capítulo 21. Então, o capítulo 21 começa assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Tá, vamos por partes. Tem muita coisa só aqui nesse versículo, tá? Então, João lá, continuando vendo o futuro, tá? Lembra? Seguimos a linha futurista, então ele começa a ver ali depois de tudo o que aconteceu, depois do julgamento do trono branco, ok? Aí os ímpios já foram condenados, lançados para o lago de fogo, tudo bonitinho. Então ele diz que ele vê novo céu e nova terra, tá? Tem muita interpretação sobre isso aqui, ok? Novo céu e nova terra. A primeira coisa que eu quero lhe chamar a atenção é para essa palavra novo aqui, tá? Palavra novo. A palavra, tem duas palavras no grego para novo, tá? É a palavra neos e a palavra kainos, ou kainos, tá? Lembra do projeto do pastor Felipe sobre mentoria para jovens? Lembra que o nome é kainos, é a mesma palavra aqui, tá? A palavra, porque olha só, quando você fala novo, o que você imagina? Pode ser duas coisas, né? Se eu digo assim, eu estou com um carro novo, o que você pensa? Quando eu digo, meu carro é novo. Não é velho. Não é velho, né? Pode ser. Depende. Você comprou há pouco tempo e ele é novo na sua mão, ou ele é novo, tem Reformado. características novas, ou é reformado, Exatamente. é um novo. Quando eu digo assim, que eu tô com um carro novo, pode ser que eu tenha comprado um outro carro, por isso é novo, Sim, né? exato. Ou pode ser que eu peguei o meu carro e dei uma guaribada nele, como a gente fala aqui no Pará, né? Eu pintei, eu ajeitei, eu comprei pneu novo, né? Então, é o mesmo carro, só que ele foi reformado, tá? Ele foi reformado. Então, quando o grego fala novo, ele pode usar as duas palavras, neos ou kainos, né? Tentando falar como o Felipe fala, kainos, tá? Então, a pergunta é, esse céu e essa terra é uma nova terra, e não seria essa aqui, seria sei lá, um desses outros planetas que tem por aí, ou é essa mesma terra, só que de uma maneira nova, reformada, bonitinha, deixada legal, tá? A gente responde essa... Oi? Eu pergunto uma coisa. A terra, a Bíblia diz que ela vai ser queimada, né? Ser transformada, para queimar tudo. Aí ela vem como uma nova terra, sendo que, no caso, ela foi reformada, mas quando se trata das coisas de Deus, eu vejo que é novo mesmo. Tá, deixa eu explicar aqui. Isso a gente responde com a palavra aqui, ó. O que ele quis dizer mesmo, tá? A palavra aqui não é neos. Isso significa que não é uma nova terra, um outro planeta, tá? A palavra que ele usou é a palavra kainos. É a palavra que ela é nova de reformada. Então, é essa mesma terra, mas ela foi reformada. Esse versículo que o
Daniel citou lá de Pedro 3,9, que fala lá que os elementos se desfarão abrasados, né? Quer dizer, fogo vai purificar, é exatamente isso, tá? Então, quando ele fala de novo céu e nova terra, é esse mesmo lugar onde a gente habita, só que reformado, ok? Essa é a ideia aqui. Você está entendendo o que eu estou querendo falar aqui, tá? Não é que Deus vai pegar a gente e vai levar para um outro planeta, um outro lugar, um outro alguma coisa, tá? É esse mesmo lugar que a gente está, mas é novo, é reformado, é todo ajeitado, né? Porque de onde é que vem a ideia também? Quando Deus criou o mundo, antes da queda era um mundo perfeito, não era? Antes da queda, Deus criou o mundo perfeito, colocou um casal perfeito lá, esse casal tinha um relacionamento perfeito, né? E eles estavam lá, né? O que bagunçou tudo? Quando é que bagunçou tudo? Foi quando o pecado entrou. Desobediência. O pecado entrou, né? Eles pecaram, e aí o que aconteceu? Tudo foi afetado, inclusive o mundo, tá? Inclusive o mundo que ele criou. Então, nesse momento aqui, Deus vai fazer, eu não digo nem voltar ao que era, porque eu acho que é bem melhor do que era lá, no início, tá? Então, entenda novo como reformado, para melhor, claro, né? Certo? Bem, nem todos têm essa interpretação. Eu vi um camarada que ele disse que era isso. Olha, se tem tantos planetas pelo universo, Deus vai pegar todo mundo e no final levar para um outro planeta aí, né? Bem, não é essa a ideia aqui, tá? É por aqui mesmo. Deus vai ajeitar a nossa casa, tá? Outra coisa que eu quero perguntar para vocês é céu aqui. O que você acha que é céu aqui? Porque ele vai fazer um novo céu. Ele vai... lá no capítulo 4, capítulo 5, João foi até o trono de Deus, o céu, né? Então, Deus vai reformar também o céu, a casa dele? O que você acha, sim ou não? Rapaz, é complicado aí. Porque existe mais de um céu, né? É, verdade. Ele está falando aí. Céu aqui não é o trono de Deus. Ele não vai reformar. Lá está tudo perfeito, tá? Então, eu concordo aqui. Você lembra que Paulo falou que foi até o terceiro céu? Exato. Sim. Se ele foi até o terceiro céu, lá em 2 Coríntios 12, né? Lembra dessa história? Conheci um homem que foi até o terceiro céu e viu coisas e coisas, né? O homem era ele mesmo, né? Ele só não quis dizer que foi ele, mas era ele, né? Então, se há um terceiro céu, tem o primeiro e o segundo, né? Seria esse Então, que a gente chama de atmosfera da Terra, porque está tudo poluído, né? exatamente. Eu concordo que seria isso, né? O primeiro céu seria onde a gente está aqui pisando, né? E o segundo céu seria a parte da atmosfera, aí para cima, tá? Não sei se englobaria o universo, parece que até não, né? Porque é a pergunta: o pecado atingiu o universo ou foi só a Terra, né? Coisa para a gente pensar aí. Mas olha só, quando fala novo céu, isso não é a morada de Deus. Eu quero pensar que é a nossa atmosfera, porque a nossa atmosfera também não está ruim também. Efeito estufa, gases, ozônio, camada, aquelas coisas todas, né? E como o seu Bill fala na apostila dele, lá em cima está tudo poluído, né? De satélite, de pedaço de espaçonave, tanta coisa, né? E a própria questão da atmosfera também, né? Por exemplo,
quando você começa a ler a Bíblia, lá em Gênesis, você reparou que as pessoas viviam bastante lá? É, Qual foi o homem que viveu mais tempo que a Bíblia menciona na Terra? Como é o nome do cara? Matusalém, Matusalém ou Metusalém, dependendo da Bíblia que você está usando. Quantos anos esse cara viveu? 930? 960 foi Não. Adão. Esse Foi? cara viveu 969 60. anos. Hum, Quase 1000 anos, quase né? 1000. Adão viveu bastante também, né? Acho que 930, se eu não estou enganado, né? Mas você repara que depois eles vêm caindo, né? Claro, e o que é isso? Foi por causa da atmosfera também, as coisas que foi afetando lá, né? Então, é por isso que lá no milênio você vê uma longevidade. Lá no milênio, tá? Os textos que falam sobre o milênio falam que morrer aos 100 anos é morrer jovem, no milênio. Não é aqui, tá? Eu vi, a única coisa que eu não concordei com esse homem que eu estava vendo o estudo dele, depois eu descobri que ele é aliancista, tá? Então, se ele é aliancista, ele não crê no milênio literal. Então, o que ele fez? Ele pegou tudo que a gente crê que é para o milênio e jogou para cá, para novo céu e nova terra. Só que aí fura a questão, porque o texto, quando fala que morrer aos 100 anos é morrer novo, se você aplicar aqui para o novo céu e nova terra, você vai dizer que tem morte, né? E o texto que fala que o cara cometer injustiça vai ser morto, né? Então, não é aqui, é no milênio. No milênio vai haver morte, e vai haver longevidade, mas vai haver morte também. E procriação também daqueles que entraram vivos no milênio, tá? Então, é isso que quer dizer, eu entendo por que ele fez essa coisa, porque ele é aliancista, ele não crê no milênio literal, então ele tem que jogar aqueles textos para cá, tá? Então vamos lá, para a gente não ficar muito aqui nessa questão. Então, novo céu e nova terra significa que Deus vai restaurar esta terra que nós estamos hoje, tá? E fazer novo, tudo novo, tá? E aí você consegue explicar aquele versículo de Pedro, né? Que as coisas vão passar com um barulho muito grande, fogo e tudo mais, né? Para purificar aí a terra, ok? Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. A outra coisa estranha aqui, que também eles não chegam a uma conclusão e tem várias e várias interpretações, é a questão do mar. Porque diz que nessa novo céu e nessa nova terra, o mar já não existe. Tá? O mar já não existe. Então, tem várias interpretações. Tá? Por exemplo, o aliancista, ele vai dizer que mar aqui é no sentido figurado, porque lembra que para o aliancista presbiteriano, por exemplo, ele interpreta o Apocalipse de maneira figurativa, tudo é figura. Então ele vai pegar mar aqui e vai dizer, não é o mar literal, mas mar aqui é como lá do capítulo 13. Você lembra quando fala que vi emergir do mar uma besta, né, que tinha 10 chifres e tal e tal? Então lá a besta era o anticristo e mar não era mar lá era pessoas, tá? Então ele diz, olha, então mar aqui está se referindo a pessoas, os incrédulos que não existem mais. Então, eles seguem essa interpretação. Alguns outros falam que mar é porque João, quando estava escrevendo na ilha de Patmos, né, e era uma ilha, então o mar separava ele lá do continente, né? Então eles levam para esse lado, que o mar seria aquilo que nos separava de Deus e agora não tem mais e tudo, e levam para esse lado aí, tá? E tem os que interpretam o mar literalmente, que o mar é mar mesmo, né? Então a questão é, por que já não existe? Ele não dá explicação.
tá? Então, só fala isso aqui, o mar não existe. João olhou e não viu mais o mar, tá? Seu Bill, lá na apostila dele, coloca que mar poderia ser porque o mar é como uma, qual é a palavra que ele usa? Uma grande fossa biológica, né? Porque tudo que de sujeira, de coisa contaminada, vai para o mar, né? E aí o sol vem, o mar purifica, sobe, cai a chuva e tudo mais. Seu Bill levou para esse lado, já que na Nova Jerusalém não vai entrar coisa contaminada, então não vai ser mais preciso o mar. O Bruce, na apostila dele, colocou que mar seria parte da maldição, né, quando Adão pecou e a terra foi amaldiçoada. Como agora é tudo novo, então, enfim, tá? O certo é que tem várias explicações aí, eu não sei qual delas eu me inclino ainda a aceitar, né? Mas, para mim, o mar aqui é literal, ok? Ele não vai existir na Nova Jerusalém, nesse Nova Jerusalém, não, no novo céu e na nova terra, tá? Agora, a razão disso é que eu ainda não achei uma explicação legal, me convence, tá? Não sei se vocês já ouviram alguma coisa por aí, ou se tem alguma explicação. Já ouviram alguma coisa sobre isso? Por que o mar já não existe no novo céu e na nova terra? Né? Uhum. Tranquilo? Não, Fica não aí. está irmão, não está Sim. relacionado com o rio da vida que vai que Olha, não será necessário o mar, né? não, aqui literalmente está Sim. dizendo que o mar já não existe. Pois né? ele não será necessário, né? O rio da Porque, vida, o rio que sai do trono de Deus, é isso, né? Daquela música? sim. Aham. Sai do trono de Deus. Isso, na verdade, é lá no milênio, tá? Aquilo é uma profecia lá de Ezequiel 38, se eu não me engano, no capítulo, que fala, que a gente canta aquela música, né? Existe um rio, Senhor, que sai. Então, diz que quando Jesus reinar no milênio, lá em Jerusalém, fisicamente, tem um rio que vai sair do trono dele. E esse rio, ele vai até as águas do Mar Morto. E o Mar Morto vai ficar vivo. Mas isso é Na lá Nova Jerusalém ele não estará. É porque chama Não, ele fala, não dá indicação aqui, né? Mas tá se falando lá do milênio, né? Aquele rio que sai lá. Uhum. Entendeu? A gente tem que sempre que ter esse cuidado, o seguinte, de que tem coisas lá do milênio e tem coisas do novo céu e da nova terra. Por exemplo, esse homem que eu vi lá, o que ele falou? Ele disse, olha, no novo céu e na nova terra, a criança vai meter a mão no buraco de cobra e não vai ser picada, o leão vai pastar com a ovelha lá, sei lá, não vai comer, né? Só que ele aplicou para cá, mas por que ele aplicou para cá? Porque ele não crê no milênio literal, então ele tem que jogar para cá. A nossa interpretação não, que esses textos, eles se aplicam lá no milênio. Tá? Só para trazer essas coisas para a gente pensar. Mas assim, eu não estou fechando a coisa, tá? São as interpretações que tem, tá? Então, esse aqui, para mim, é um mistério ainda. Por que o mar não vai existir no novo céu e na nova terra? Ok? Para mim, mar é literal mesmo, não é figurativo, como lá de... Eu acredito também, literalmente. Exatamente. Eu também acho, assim, porque justamente essa questão, o que separa os povos, né, que causa tanta preconceito entre os povos, que é justamente como é que se diz? De um continente para o outro, né, é o mar, né, aí eu penso assim, vai ser uma coisa só, um povo só, já não vai haver necessidade desse mar existir. Eu penso também nessa questão mesmo geográfica, né. Quem falou aí? Alguém ia falar alguma coisa? Ricardo, a questão do céu, ele é um lugar físico?
Ou não? Céu está falando aqui da atmosfera, não é o trono de Deus. Sim, físico. Céu, nosso céu mesmo. Mas para mim, quando ele fala céu, ele está falando da atmosfera, está falando dos gases lá em cima, camada de ozônio, toda essa coisa que tem lá para cima. Deus vai dar uma limpada nessas coisas lá para cima. Ok? Olha, o que você tem que ter o cuidado é o seguinte: qual é a nossa interpretação? Tá? A gente tem que ter o cuidado de alegorizar ou espiritualizar, tá? Então, a nossa interpretação, ela é futurista, ela é literal, tá? Se a coisa se explica de maneira figurada, tudo bem, né? Como o mar do capítulo 13, que o anticristo surgiu. Não era mar, era pessoas, mas a própria capítulo explicou isso, né? Os candeeiros de ouro. Não era candeeiro, eram as igrejas, mas o próprio texto explicou. No caso aqui, o desse mar, o texto não explica, ele só fala isso, não vai existir. Já não existe, foi o que João escreveu. Tá certo? Mas isso fica aí para discussão aí para nós. Vamos embora, senão... Então vamos lá. Versículo 2. Agora sim, vai começar o negócio. Versículo 2, João diz, vi também, tá? O que ele vê? A cidade santa. Está aqui em cima, estou colocando aqui. Cidade santa, que ele diz que é a Nova Jerusalém. Ok? Nova Jerusalém. Não é a Jerusalém de lá, e aqui parece que é outra, é a palavra neós aqui, neos aqui, ou neo, né? Então, é uma outra cidade, ok? Ele está falando cidade, depois eu vou dizer por quê. Ele diz que descia do céu. Então, imagina, toda uma cidade descendo do céu. Da parte de Deus, tá? Da parte de Deus. Por que não pode ser da parte de Satanás? Do diabo? Que ela vem do Porque céu. ele já foi lançado. Exatamente. Eu estou aprisionado. Porque nesse ponto, levou Satanás farelo. já era. Não tem mais. Levou farelo, né? Não tem mais, tá? Agora, olha só, vírgula. Essa cidade, ela vem descendo ataviada, quer dizer, enfeitada, né? Arrumada, como noiva, adornada para o seu esposo. Preste bem atenção que aqui vem a diferença de grupo para grupo. A questão é, o que é a Nova Jerusalém aqui, no capítulo 21? Para alguns, é uma cidade. É a habitação dos santos na terra. Ok? Não é o milênio, porque o milênio já passou. É uma cidade literal que vai chegar nesse mundo. Então, então ela já estaria pronta no céu, só faltando esse tempo para chegar aqui. Essa é uma interpretação. A outra interpretação é que essa Nova Jerusalém seria a igreja. A igreja, porque fala que era noiva, adornada por seu esposo, tá? Então, qual é a nossa interpretação aqui? Tá? Qual é a nossa interpretação aqui? A nossa interpretação aqui é que essa Nova Jerusalém não é a igreja. A Nova Jerusalém é uma cidade santa, que está lá para cima e que ela vai descer nesse momento que Deus criar novo céu e nova terra. Ela não vai descer antes, ela vai descer nesse momento aqui. Ah, mas por que não fala, a igreja não é a noiva do cordeiro e tudo mais? Mas veja bem, está falando que ela vem como noiva, não é a noiva. Mas a ideia é que ela vem bonitinha lá de cima, arrumadinha, tá? Como noiva adornada para o seu esposo. Ok?
Então, a Nova Jerusalém aqui não é a igreja, é a habitação da igreja, como nós vamos ver mais embaixo. É onde a igreja, não só a igreja, os santos, todo mundo que passou aqui, tudo mais, vai habitar na eternidade. Certo? Estou falando isso porque para o aliancista, ele vai falar que é a igreja. A interpretação dele é a igreja. Então, se você ouve um estudo do Hernandes, Dias Lopes, Augusto Nicodemos e os outros presbiterianos, ele vai dar a interpretação de que é a igreja. Algum outro fala das duas coisas. Não, pode ser a igreja e pode ser a habitação, tá? Mas para nós aqui é a igreja. A igreja já. É a cidade, é uma cidade mesmo, tá? Vamos ver se vai confirmar mais isso aqui para baixo. Versículo 3. Então ele fala, então, ouvi grande voz vinda do trono, quer dizer, lá do céu. Aqui é o trono de Deus mesmo, tá? E o que é que essa voz dizia? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então, aquela voz lá está dizendo, olha, está aí, tabernáculo de Deus, a palavra tabernáculo quer dizer casa, morada, né? Então, está aqui a morada de Deus com os homens. Homens, entenda aqui que são os santos que passaram lá para a eternidade. Ok? Passaram para a eternidade. Aí fala, Deus habitará com eles quem? Com esses homens, que já estão redimidos todos, tá? Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ok? Então está só confirmando que essa cidade é onde Deus vai habitar com os homens, no novo céu e na nova terra. Certo? Versículo 4. Aí fala, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Ok? Quer dizer, lá no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém, né, não vai ter choro, lágrima, né? A ideia de toda lágrima é a ideia de que eles sofreram para chegar até esse tempo, né? E não sei em que se referia aqui, né? Seria a igreja, mas a igreja não está chorando mais há um bom tempo já, né? Seria os santos da tribulação, seriam os santos do Antigo Testamento, seriam aquele grupo lá, né? Está falando que não vai ter tristeza lá, tá? O que mais que também não vai ter lá? Novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Morte já não existirá, ok? Lembra que a morte, ela foi lançada junto para o lago de fogo, né? Paulo falou em 1 Coríntios 15, o último inimigo a ser destruído é a morte. Quer dizer, todo mundo que está lá não morre mais. Santos da igreja, santos da tribulação, santos do Antigo Testamento, né? Não tem morte. Ninguém morre lá. Por isso é que não pode ser o milênio, porque no milênio vai ter morte. Mas aqui, novo céu, nova terra, não. O que mais não vai ter lá? Já não haverá luto. Claro, se não tem morte, não vai ter luto, né? Não vai ter pranto. Não vai ter dor. Por que não vai ter dor? O que é a dor? Lembra que a gente vai estar... a gente vai estar nesse local, é uma coisa física, né? A gente já vai estar lá com o corpo glorificado, né? Então, o nosso corpo aí, falando da igreja, vai ser um corpo glorificado. Não vai ser visagem, como diz o seu bio, né? Não vai ser o fantasminha que flutua e tudo mais, mas a gente vai estar com o corpo glorificado. Qual é o nosso padrão com o corpo glorificado?
Quem foi o primeiro a ter um corpo glorificado depois da ressurreição? As primícias, os que dormem. Não foi Cristo? Foi lá, né? Jesus, sim. Foi Jesus. Foi Então, Jesus. o corpo de o corpo que Jesus estava depois da ressurreição é o padrão do nosso corpo. Ele vai ser conhecido quando Maria Madalena viu Jesus ressuscitado, ela reconheceu ele? Claro que de primeira não, né? Mas Não. depois ela reconheceu quando ele disse Maria, né? Ela reconheceu, não foi? Sim. Sim. Esse corpo de Jesus, quando ele estava lá, ele comia? Ele comeu, Jesus, depois de ressuscitar? Comeu. Comeu, né? Comeu. Lembra lá que eles fizeram um peixinho, um avoadozinho lá na praia? E Jesus comeu? Sim. Comeu, né? Então, quando a gente tiver com o nosso corpo, a gente vai se alimentar. Também, vai comer, né? Claro que a comida não vai fazer mal. O que mais que a gente pode pensar? Jesus lembrou das coisas que eles fizeram antes? Sim, sim. Sim, né? Jesus lembrou que alguém fez muito mal para ele antes? Sim. Quem foi o homem? 3 vezes. Pedro? O Pedro. Foi o Pedro, né? Jesus lembrou que Pedro fez mal para ele antes, não foi? E 3 vezes ele lembrou. Enfim, só estou querendo dizer que não pensa que lá no céu a gente vai ficar lá como uma visagemzinha e tudo mais. Não, a gente vai estar com o corpo assim, como o de Cristo, né? Enfim, mas isso é outra história. Mas não vai ter dor mais, né? Jesus não sentia mais dor, né? Porque as primeiras coisas já passaram. Vamos lá, versículo 5. Aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. De novo, né? Para confirmar para João. Aí ele disse, aí acrescentou: escreve, João, porque lembra que João está lá na ilha de Patmos escrevendo tudo. Essa era a ordem para ele. Olha, João, escreve isso. Por quê? Porque estas palavras são o quê? Fiéis e verdadeiras. Quer dizer, isso que a gente está vendo aqui não é uma ficção, filme de ficção, Hollywood, ou se acontecer. Não, olha, João, escreve, porque isso vai acontecer, isso é verdadeiro. Lá no futuro, é isso que nos aguarda, é isso que nos espera. Amém? Amém, né? Glória a Deus por isso, né? Amém. Amém. Não é ficção, não é um conto de fada, é verdade, isso vai acontecer e vai ser assim lá no futuro, depois de todas as coisas que a gente já estudou. Então, olha, João, escreve, pode escrever isso aí, eu vou fazer tudo novo. Não. 6. Disse-me ainda, tudo está feito. Parecido com o que Jesus falou na cruz, né? Está consumado. Mas aqui tudo está feito, quer dizer, esse é o ponto que Deus queria chegar e que vai chegar. É nesse ponto. Eu sou o alfa e o ômega. Você sabe que alfa é a primeira letra do alfabeto grego, ômega é a última letra, né? O princípio e o fim, quer dizer, está falando que ele, né, é quem começou tudo e é ele quem vai terminar tudo, ok? Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida, né? Então, nós lá na Nova Jerusalém, Novo Céu, Nova Terra, a gente vai beber dessa água da vida, né? Tem sede. A gente vai ter sede lá? Parece que sim, né? Mas vai ter água lá. Não é como está aqui agora, aqui no meu bairro,
O povo está sem água já há um mês e já falaram que só final do ano que vai voltar a água. Eu, graças a Deus, a gente tem aqui um poço, mas o povo está penando aqui, né? Mas, novo céu, nova terra, tem a água da vida, ok? Bem, vamos passar aqui, senão a gente começa a pregar aqui. A ideia não é essa. Aí ele fala, o vencedor. Quem é o vencedor? O vencedor é o que vai chegar até esse ponto. A igreja, santos da tribulação, santos do Antigo Testamento. O vencedor que chega até esse ponto herdará estas coisas. Que coisas? Nova Jerusalém, água da vida e tudo isso que ele vai falar. E fala, melhor que isso, e eu lhe serei seu Deus, e ele me será filho. Quer dizer, aquela relação do início, quando falava que Deus conversava com Adão toda a tarde, pela viração do dia, falava com ele, conversava com ele, né? Que foi perdido lá desde a queda, a influência do pecado, isso vai voltar de novo, nesse novo céu e nessa nova terra. Essa intimidade de pai e filho, né? Nós vamos voltar a ter com o Senhor, realmente. Tá, ok? Versículo 8, ele falou, quanto, porém, e isso é só para confirmar, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras. E quem mais no final dessa lista? Todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Tá? Então, esse versículo está só confirmando quem não vai estar lá. Todo esse povo aqui, que já foi julgado no grande trono branco, depois do milênio, e lançado para dentro do lago de fogo. Então, ele está só confirmando. Eu gostei dessa imagem aqui, eu botei uma imagem adventista, né? Porque a menina está reclamando aqui do livro da vida com o anjo, né? Repara que tem os 10 mandamentos lá atrás, né? É adventista isso, né? Mas enfim, mas eu gostei porque ela está reclamando, vai ficar de fora, né? Como nós vimos lá, se não tem o nome escrito no livro da vida, vai ficar de fora. Então veja que nada disso vai ter na Nova Jerusalém, a habitação lá. Covarde, incrédulo, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros e principalmente os mentirosos. Nada vai ter disso lá. Já estão tudo no lago de fogo, segunda morte, e a palavra morte, você sabe que significa separação, né? Então tem a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Morte física é quando a gente morre, corpo do espírito se separa, morte espiritual é a separação de Deus, e a morte eterna é a separação eterna de Deus. Essa é a segunda morte. Alguma pergunta até aqui? Versículo 8. Um comentário? Estão aí ou foram já para Nova Jerusalém? Acho que é a Helen White que está reclamando lá com o anjo. Deve ser, né? Ellen White, você sabe que é a fundadora do Adventismo, né? Mas é claro que isso aqui é uma coisa que não vai acontecer, né? A pessoa não vai ser ousada assim diante de Deus, diante do trono branco, porque diz que até os céus fugiram do trono, né? Sim. Mas não vai ter essa arrogância lá, né? Com certeza. Bem, aí agora o versículo 9, ele vai começar a descrever um pouco dessa cidade. Então, versículo 9, ele diz, então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias
dos últimos flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ok, aqui é a polêmica também. Lembra que eu falei? A Nova Jerusalém é a cidade, é a habitação da noiva ou é a própria noiva, tá? Aqui dá a ideia que ele vai mostrar para João a noiva, que já é a esposa do Cordeiro, que já foi casada, né? Mas olha só, na verdade, a gente vai ver que ele não vai mostrar a noiva, ele não vai mostrar a igreja para João, ele vai mostrar a habitação da igreja. Ele vai mostrar a cidade que a igreja vai habitar para a eternidade com o Senhor. Lembra daquela pergunta que eu falei? Aonde a gente vai passar a eternidade? No céu? Por esse capítulo, parece que a gente vai passar a eternidade na Nova Jerusalém. Como a gente vai ver. Que é uma cidade que vai chegar aqui nesse mundo que já vai estar renovado. Novo céu e nova terra. Bora lá. Depois vocês fazem as perguntas. Então o anjo diz: olha, João, vem que eu vou te mostrar a noiva. Só que olha o versículo 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, em espírito porque João está lá na ilha de Patmos, né? E me mostrou o quê? A Santa Cidade. Para não ter dúvida, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a mesma lá do início do capítulo, tá? Então, na verdade, o anjo vai mostrar a habitação da noiva, que é a igreja, e não a noiva propriamente dita, tá? Isso a gente vai confirmar pelos próximos versículos, que vai descrever, João vai descrever em detalhes como vai ser essa cidade para nós, que vai ser a nossa habitação. Versículo 11. Ele fala: a qual, quer dizer, essa cidade que vai descer do céu, tem a glória de Deus. A palavra glória significa brilho, né? Você sabe disso. Então, essa cidade tem o brilho de Deus, tem a glória de Deus. O seu fulgor, quer dizer, o seu brilho, ele diz, aí João vai começar a descrever, né? Era semelhante a uma pedra preciosíssima. Quer dizer, o brilho da cidade era semelhante a uma pedra preciosíssima que João conhecia, e ele diz como pedra de jaspe, cristalina. Ok? Então, o brilho dessa cidade era semelhante à pedra de jaspe. Agora, eu peguei pedra de jaspe aqui no Google para nós hoje, tá? Mas, assim, não quer dizer 100%, né? Sabe lá. Mas era algo que João conhecia, né? Por isso que ele descreve as coisas que ele vê do futuro com algo que ele conhecia na época dele. Mas eu botei aqui, esse seria pedra de jaspe, então tem uma cor meio avermelhada, ok? Só para você saber, depois a gente vai ver mais alguma dessas pedras lá. Mas a ideia é que era uma coisa muito bonita que João estava vendo sobre essa cidade lá. Versículo 12. Aí diz que essa cidade, ela tinha, né, uma grande e alta muralha, ok? Grande e alta muralha. Talvez essa imagem aqui descreve melhor essa muralha. Agora, por que uma grande e alta muralha? As cidades bíblicas, como Jericó, construía as suas grandes e altas muralhas. Por quê? Que era para não ser invadidas, né, pelos seus inimigos. Só que aqui, no caso, não tem mais inimigos. Tá? Não tem mais Satanás, não tem mais ímpio, não tem mais nada. Tá? Mas, então, aqui é só para mostrar a beleza realmente da cidade, né?
Então, não é para proteger a cidade aqui, ok? Porque não tem mais nada disso, tá? Aí o detalhe. 12 portas, ok? 12 portas. Então, a cidade, ela tinha uma grande muralha e ela tinha 12 portas. A gente vai ver que cada lado dessa cidade tinha 3 portas, mas aqui embaixo a gente vai ver. Mas olha só, 12 portas, e junto às portas tinha o quê? 12 anjos. Então, esses anjos aqui, eles ficam em cada porta dessa grande cidade, ok? Então, o porteiro do céu, da grande, não é Pedro, né? É o anjo é como porteiro lá. Então, esses anjos vão ficar lá, né? Aí você pode perguntar, mas por que esses anjos lá? É para não deixar entrar alguém ruim, fazer mal lá para dentro? Não, não existe nada disso. Isso é só para mostrar, talvez, a santidade de Deus, a questão lá do esplendor da cidade. Mas tem esses 12 anjos que vão ficar do lado dessas 12 portas. Então, toda vez que você entrar ou sair da cidade lá, você vai dar de cara com esse anjozinho lá, tá? Aí, outro detalhe que o João fala. E sobre elas aqui é as portas, tá? Isso quer dizer, sobre as portas, o que que vai estar lá? Nomes inscritos, que são o nome das 12 tribos dos filhos de Israel, ok? Então, em cima das portas, cada porta vai estar escrito o nome das 12 tribos dos filhos de Israel, ok? Então, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Gad, Asser, né? Judá, Benjamim, José. Aí tem aquela divisão lá, e nem pergunta se vai ser José ou o nome dos 2 filhos, certo? Vai estar os 12 lá, tá? Então, o nome das tribos dos filhos de Israel vai estar lá em cima das portas, ok? O anjo na porta como porteiro, cada porta um anjo, e o nome escrito lá. Então, quando você entrar por essas portas e você olhar para cima, dependendo da porta onde você vai entrar, por que lado, você vai ver o nome de um dos filhos de Israel lá. É um privilégio, né? A pessoa, se fosse o seu nome lá, mas não é o seu, vai ser o nome deles que vai estar lá. Ok? Uma pergunta até aí? Sabia desse detalhe? Já tinha visto esse detalhe? Na Nova Jerusalém? Tem mais detalhes. Eu já tinha reparado. Legal, né? Tem mais detalhes. Versículo 13. Ele diz: 3 portas se achavam a leste, 3 portas ao norte, 3 portas ao sul e 3 a oeste. Quer dizer, cada lado tem 3 portas. Entendeu? Então, se você entra pelo lado esquerdo, o leste, tem 3 portas. Se você entra lá por cima, pelo norte, tem 3 portas. Se você vem aqui de baixo, tem 3 portas. Se você entra do lado direito, meu direito, né? O lado oeste, tem 3 portas. Ok? Então, acesso não é problema para entrar ali na cidade. Tá certo? Tranquilo? Versículo 14. Diz que a muralha, quer dizer, a muralha, os muros da cidade, tinha 12 fundamentos. O que é os fundamentos? Os fundamentos são o alicerce, certo? São os alicerces. Tinha 12 fundamentos lá. E estavam sobre estes fundamentos, o quê? Os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Tá certo? Então, o alicerce da muralha
e vai dar para ver, né? Não é como a gente faz o alicerce, que a gente gasta e a gente nem vê, né? A pedra, o cimento que está lá para baixo fica escondido. Aqui não, vai dar para ver, né? E o que que vai estar escrito nos alicerces? O nome dos 12 apóstolos. Pedro, Tiago, João, todos os 12 lá. Reparou o detalhe? Em cima, nas portas, vai estar o nome das 12 tribos, e embaixo, no alicerce, vai estar o nome dos 12 apóstolos. Então, toda vez que você entrar ou sair da cidade, você vai ver o nome das 12 tribos e o nome dos 12 apóstolos. Certo? Como é que você vai saber? A gente vai lembrar disso? Vai, né? Então, na Nova Jerusalém, a gente vai lembrar das coisas. Quando a gente lê lá em cima na porta Rúben, a gente vai lembrar que quem é o Rúben? É um dos 12 filhos de Jacó, de Israel. Certo? Então, a gente vai lembrar das coisas, a gente não vai esquecer. Por isso que a minha posição é essa, tá? Respeito a posição aí de alguns, tá? Mas a minha posição é essa. E eu vejo aqui, a gente vai lembrar. A gente vai olhar para baixo e vai ver o nome de Pedro, por exemplo. A gente não vai ficar, quem é esse Pedro? Quem é esse Pedro? Não, a gente vai saber que Pedro foi um dos apóstolos de Jesus. Certo? 15. Aquele que falava comigo, quer dizer, o anjo, voltando aqui, aquele que falava comigo, quer dizer, o anjo, tinha por medida, tá, uma vara de ouro para medir a cidade. Não só a cidade, mas também as suas portas e a sua muralha. Então, tá aqui o anjo, desenhinho aqui que eu achei, tá? Ele tá com essa vara para medir, tá? Então, ele vai medir a cidade, o tamanho da cidade, ele vai medir o tamanho das portas e ele vai medir a própria muralha, ok? Ah, mas por que ele vai fazer isso? Ele vai fazer. Ele quer dar os detalhes para João, para ele colocar para nós. Tanto é que o versículo 16 diz assim, ó. Versículo 16 diz assim, a cidade, ela é quadrangular, ok? A cidade é quadrangular. O que é quadrangular? De comprimento e larguras iguais, tá? Então, comprimento é igual, altura é igual. Então, a cidade, o formato dela é quadrangular. É daí que vem o nome da igreja quadrangular? Não, né? Você sabe por que a igreja é quadrangular? A igreja quadrangular, não tem essa igreja? Por que é quadrangular a igreja? Vocês nunca foram da quadrangular, não? Ela professa 4 coisas, né? Ela é baseada Jesus nas 4 batiza, verdades que eles têm, né? Jesus batiza, Cura. Jesus voltará, Jesus Cura. cura e Cura, Jesus salva. salva. Jesus salva, Jesus batiza, Espírito Jesus Santo voltará e Jesus voltará. Esse aqui é o quadrangular. Então, não é daqui, né? Porque uma vez o camarada falou, é daqui que vem o nome da igreja quadrangular. Eu digo, não tem nada a ver, tá? Aqui está falando que o formato da cidade é uma caixa, é como uma caixa, tá? Aí fala, e mediu a cidade com a vara, quer dizer, o anjo mediu tudinho para João ver, e disse, até 12.000 estádios. Essa é uma medida, tá? E segundo os estudiosos que conhecem, tá? Eles falam que o tamanho da cidade é 2.200 quilômetros quadrados. Que seria esses 12.000 estádios, tá? Uns falam 2.200, outros falam 2.000, outros falam 2.100, mas fica nessa margem aqui, tá?
Então, 2.200 quilômetros quadrados é o tamanho dessa cidade, tá? Só a nível de comparação, e eu peguei isso da apostila do seu Bill, seria mais ou menos a metade do Brasil, ok? Então, o Brasil é grande, né? O Brasil é grande que você nem imagina. Então, a cidade seria mais ou menos a metade do Brasil, o tamanho dela. Seu comprimento, largura e altura são iguais, para dizer que é como uma caixa, tá? Então, é uma cidade mesmo, ela é uma cidade grande, e vai descer do céu, tá? Ali, aí você imagina, vai descer aonde? Lá em Jerusalém, é a Nova Jerusalém. Vai ficar ali, ok? E o tamanho dela é mais ou menos a metade do Brasil aí. É bem grande, tá? Uma pergunta até aí? Comentário? Tá gostando dessa cidade? Sim, Dá muita gente dentro, né? bastante. Vai dar bastante gente, É, ok? vai ter mais gente no inferno do que na Cidade Santa, né? Ah, com certeza. É importante que não vai precisar de rede CELPA, né? Vamos chegar lá. Vamos ver mais detalhe aí, da onde a gente vai passar a eternidade, tá? Vamos. 17. Aí ele fala, e mediu também a sua muralha, ok? Então, ele mediu o tamanho da cidade, e agora ele mediu a muralha. Quanto é a muralha? Ele falou 144 côvados. 144 côvados. E detalhe, ele falou medida de homem, isto é, de anjo. Quer dizer, medida de homem. Você sabe quanto é um côvado? Côvado é uma medida bíblica, né? Eu vou lhe ensinar um macete, né? Como a gente fala, um macete. Quando você vê alguma coisa falando de côvado, tá? Côvado é uma medida. Então, o côvado bíblico, eles calculam, ficava em torno de 45 centímetros, alguns falam que é 46 centímetros, alguns acham que é 48 centímetros, alguns falam que é 52 centímetros, alguns dizem que é 54, e por aí vão. Sabe como é para você resolver esse problema? O côvado, coloca o seu côvado, a partir de agora, 50 centímetros, tá? O meu côvado é 50 centímetros. Por quê? Porque toda vez que você vê um número, basta você fazer a metade. E aí você vai achar em centímetros ou em metros, tá? Então, o côvado é meio metro, um côvado. Então, a muralha aqui está dizendo que tem 144 côvados. Quanto é a metade de 144? Você só quer estudar a Bíblia, né? Não estuda matemática. Quanto é? 72, não. 72. 72, é 72? 72. Não é isso? É. Olha, só quer estudar a Bíblia, 72. Apocalipse e não estuda conta, tabuada, né? 72 metros. Então, essa muralha, ela tem em torno, tá, de 72 metros de altura, ok? É alta, né? 72 metros é muito alto, ok? Era bem alto. O anjo está medindo para João ver lá e falar para a gente. Versículo 18. Ele fala que a estrutura da muralha, quer dizer, do que ela é feita, essa muralha aqui, ele fala que é de jaspe de novo. Ó. De novo o jaspezinho. Nossa, é meio vermelho aqui que eu peguei, tá? E também a cidade, quer dizer, a cidade dentro da muralha, ela é de ouro puro, ok? Semelhante a vidro límpido.
quer dizer, toda a cidade que está lá dentro, ela é de ouro puro. A muralha é de jaspe, a estrutura dela não é feita de cimento, de massa, de argamassa, com ferro, nada disso, ela é de jaspe, tá? Não sei como é que vai ser isso lá, mas deve ser bonito, o que o João está falando, né? E lá dentro, tá? A nossa habitação é de ouro puro, nossas casas, nossos apartamentos, kitnet, sei lá como é que a gente vai morar lá, né? É de ouro puro, certo? Aí ele falou, os fundamentos, quer dizer, os alicerces que a gente já viu lá, né, que são 12, não é isso? Que são 12, e os fundamentos, cada fundamento representa o quê? Um dos apóstolos, né? Não é isso? Em cima, nas portas, são as 12 tribos, e embaixo, nos fundamentos, são o nome dos 12 apóstolos, tá? Então, os fundamentos da muralha, da cidade, olha, de novo, cidade, estão adornados, quer dizer, enfeitados, de toda espécie de pedras preciosas. Quer dizer, vai dar para a gente ver, né? Aí ele vai começar a descrever. Olha, o primeiro fundamento é de jaspe. Está aqui o nosso jaspe. Seria isso aqui, mais ou menos. Isso hoje, né? Sabe lá como vai ser lá. Só para a gente ter ideia. O segundo, né? De safira. Aí eu peguei aqui uma imagem de safira. Seria aqui esses meio azul aqui, tá? O terceiro, calcedônia. É um outro tipo de pedra preciosa, tá aqui, calcedônia, esse meio branquinho aqui, né? O quarto, esmeralda, aqui, esmeralda é meio verde, né? Vou gostar desse quarto aqui, tá? Ok? Aí ele fala, o quinto, versículo 20, é de sardônio, sardônio é uma pedra meio vermelha, e o sexto, sárdio, que é meio avermelhado também, por isso que o nome é parecido, né? Sardônio e sárdio, são essas pedras meio vermelhas. O sétimo, de crisólito, tá? Seria meio esse verde aqui também. Estão vendo aí, né? O oitavo, berilo, é uma pedra meio esverdeada também, né? O nono, topázio, está falando dos fundamentos, tá? Topázio é esse meio azul aqui. O décimo, crisópraso, seria uma pedra assim, pelo menos foi essa imagem. Aí o 11, né, um décimo, o jacinto, que seria essa pedra meio rosa aqui, tá? E o duodécimo, 12, tá? Seria ametista, que seria essa pedra meio roxa aqui, tá? Então, imagina, né, que o fundamento, que é o nome dos apóstolos, cada um tem uma cor, ok? Então, imagina a beleza que é isso aí, né? Chegar naquela cidade, entrar, olhar para baixo, olhar para o chão e ver essas pedras aí, dependendo da porta que você vai entrar, pelo lado que você vai entrar ou sair, certo? Mais detalhes ainda. 21 diz que as 12 portas são 12 pérolas, ok? Você sabe o que é pérola, né? Então, é por isso que tem essa redondinha aqui, ó. Então, a porta não é como uma porta tradicional nossa aí, né? Quadradinha e tudo mais. A porta vai ser pérolas, tá? São 12 pérolas, cada uma dessas portas de uma só peça, tá? A gente sabe que essas portas, elas não vão fechar, nem de dia e nem de noite. Então, isso seria mais para enfeitar mesmo, né? Para a questão
de ser bonito lá, né? Ok? Então, as portas são de pérolas. Mas não é para fechar, é só para estar enfeitando lá mesmo, tá? E fala que a praça da cidade, quer dizer, já lá dentro, então, como é cidade, toda cidade que se preze tem uma praça, né? Ok? Mas não vai ter igreja católica, né? Nem vai ter igreja, que a gente vai ver, na verdade, lá, de espécie nenhuma. Mas diz que a praça da cidade é feita de quê? De ouro puro, como vidro transparente. A gente só pode imaginar, né? Dá até vontade de cantar logo a música, né? A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do jardim, né? Dá vontade de cantar logo a música, né? Mas a praça é de ouro puro. Vê como ele está descrevendo a cidade. Isso aqui não é a igreja, tá? Ele não está descrevendo a igreja, por isso que não bate, tá? Ele está descrevendo a cidade, como vai ser. 22. Aí ele diz nela, quer dizer na cidade, Nova Jerusalém. Ele fala, não vi santuário. Então, não vai ter igreja, não vai ter prédio, não vai ter templo lá, né? Por que não vai ter? Porque a gente vai estar com o próprio Deus lá para adorar. Ele é o Precisa nosso ir. santuário, né? Ele, exatamente, né? Porque o seu santuário é o Senhor, como diz lá, né? O Deus Todo-Poderoso, não só ele, mas e o Cordeiro também, que é Cristo, tá? Então a gente vai estar lá, ok? Olha, não sei se eu vou confundir mais a cabeça de vocês, mas vou lançar essa pergunta. Quem a gente vai ver lá? Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo? Essa é uma coisa que não dá para a gente entender. O que a gente vai ver lá vai ser a Trindade. O que é a Trindade? São 3 pessoas? Não, é uma pessoa. Em 3. A Trindade a gente não entende. Mas eu creio que quando a gente chegar aqui, a gente vai entender. Talvez não 100% a Trindade, como é que Deus é um, Jesus é Deus, né? E eles são um só, né? Mas a gente vai entender lá, ok? Versículo 23. Diz que a cidade não precisa do sol, tá? Nem da lua. E aí o detalhe que o seu Bill fala, não está dizendo que não vai ter lua e sol, só diz que a cidade não precisa, tá? Para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ok? Então, lá nessa cidade, não vai pagar mais para Equatorial energia, né? Nem precisar de luz de sol, porque a glória de Deus e de Cristo é que vai iluminar a cidade. 24. Aí aqui um detalhe, meus irmãos. Olha só. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Então, preste bem atenção. O primeiro versículo diz que foi feito um novo céu e nova terra. Ok? Essa cidade, ela vai descer do céu e ficar na nova terra. Olha só, nações. Que nações é essa? Porque a cidade vai estar lá em Jerusalém, mas o mundo vai continuar tendo as suas nações. Não como é hoje, com certeza, né? Mas o mundo, novo mundo, vai ter as suas nações, ok? E diz que vai ter também até os reis, tá? Por quê? Porque as nações e os reis, eles vão trazer a sua glória, quer dizer, eles vão levar para Jerusalém como se fosse ofertas, né?
Tributo, porque se é uma cidade, ela precisa ser mantida, né, também, né? Então, as nações vão levar a sua glória, né, o que tem de melhor para a Nova Jerusalém, ok? Então, entenda aí, né? É o novo mundo criado, a Nova Jerusalém lá no centro do mundo, Jerusalém, né? Mas as nações vão estar funcionando também. Como vai ser isso, a gente não sabe, mas por esse versículo vai ter nações e vai ter reis governando as nações fora, tá? Porque a Nova Jerusalém é a nossa habitação, é a habitação da igreja. A igreja que vai estar habitando lá, certo? Deixa eu ler aqui, ver se a gente entende melhor. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Então, a ideia daquelas portas, daquelas pérolas lá, elas vão ficar todo o tempo abertas, né? Então, as nações vão poder entrar e sair quando quiserem na Nova Jerusalém. Tá sempre de portas abertas, tá? E não vai ter noite, porque tem a questão da glória do Cordeiro lá. Versículo 26 diz que e lhe trarão a glória e a honra das nações, tá? Essa é a ideia que eu falei, né? As nações vão estar funcionando e eles vão levar as suas, eu não vou falar a palavra oferenda, que parece coisa de deuses, né? Mas levar suas ofertas, né? As suas honras, o que tem de melhor lá para Jerusalém, Nova Jerusalém lá, ok? E o último versículo, nela, quer dizer, na Nova Jerusalém, nunca jamais, a ideia de nunca jamais é que é impossível, né? Penetrará coisa alguma contaminada, não há mais, né? E nem o que pratica abominação e mentira, não existe mais isso lá, né, no novo céu, na nova terra, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, para deixar claro que no novo céu, na nova terra e na nova Jerusalém, só vão estar os eleitos, só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Não há ímpio em lugar nenhum nesse novo céu, nessa nova terra, e muito menos lá dentro da Nova Jerusalém. Certo? É só para reforçar aqui. Tá? Então, esse foi o capítulo 21. Tá? Tem alguma pergunta? Algum comentário? Deu para seguir aí o raciocínio do capítulo? Então, o que é importante você saber aqui é que a Nova Jerusalém não é a igreja. A Nova Jerusalém é a morada da igreja, com todos esses detalhes. E que as nações vão estar funcionando ao redor da Nova Jerusalém, nesse novo céu e nessa nova terra. Tá? Eu me lembrei da questão do mar aqui, né? Você sabe o que é Pangeia? Você já ouviu falar essa palavra, Pangeia? Nunca. Primeira vez. Pensei não. Você nunca ouviu da Pangeia? Quando você olha os continentes, você tem lá o continente americano, né, onde a gente está, e você tem ali o continente africano, a Europa e tudo mais, né? E eles sabem que em algum momento esses continentes eles eram unidos, Eram porque ligados. dá certinho, né? Então não havia essa separação. Então eles chamam isso de Pangeia. Pan significa mundo, né? Geia significa de geologia, de geografia, de terra, né? Então Pangeia seria uma terra só, um mundo só, né? A porção seca, né? Então eu pensei aqui nessa questão do mar, né? Parece assim que, sei lá, vai estar unido alguma coisa, né? Não sei como é que vai ser isso lá, né?
Enfim, só para a gente pensar aí, tá certo? Então, vamos parar aqui no capítulo 21. Claro que a gente só pode pensar naquilo que está escrito e imaginar aqui, mas com certeza vai ser bem longe da nossa imaginação aqui, né? Como é que vai ser lá esse novo céu, nova terra e essa nova Jerusalém. O bom disso é que a gente está garantido, né? A igreja está garantida, a igreja vai morar nessa nova Jerusalém lá, tá certo? E amém por isso, tá? Então, na próxima aula, a gente vai ver o capítulo 21, aliás, capítulo 22. Capítulo 22 vai continuar descrevendo, pelo menos os primeiros versículos, ainda essa nova Jerusalém, e depois vai fazer o encerramento do livro, aí o capítulo 22, tá bom? Mas na próxima aula, a gente estuda o capítulo 22.